No sexto milênio antes de Cristo, no Oriente Médio e no Extremo Oriente, em planícies cortadas por grandes rios, floresceram as primeiras civilizações urbanas da história. Foi, sem dúvida, no Oriente Médio que os acontecimentos históricos se tornaram mais complexos, com o nascimento sucessivo de várias civilizações e organizações políticas. O Egito foi unificado politicamente por volta de 3100 a.C., enquanto na Baixa Mesopotâmia, na Suméria, as cidades-estado que surgiam em grande número seriam unificadas em aproximadamente 2370 a.C. O Estado sumério foi conquistado pouco tempo depois da sua criação por Sargão, rei dos Acádios. Sargão lançou expedições militares até o litoral da Síria e acabou controlando um vasto território. O reino acádio foi dominado pelos Guti, vindos dos montes Zagros, que provocaram uma nova divisão política da região. A unificação foi conquistada com os sumérios da terceira dinastia de Ur, mas com a chegada dos amorreus houve nova fragmentação. Entre os vários estados que surgiram naquele período, destacou-se em pouco tempo a cidade-estado da Babilônia, que alcançou sua máxima expansão territorial com Hammurabi. Por volta de 1700 a.C., firmou-se na Anatólia o forte reino hitita, e a organização política de toda a região foi alterada pelos deslocamentos dos povos das montanhas, grupos nômades vindos do norte da Síria e da Mesopotâmia. Um desses povos, os cassitas, tomou posse da Babilônia com uma dinastia própria. Outro grupo, os curitas, estabeleceu-se no norte da Síria, organizando o estado de Mitanni, enquanto os Hicsos dominaram o Egito. Por volta de 1500 a.C., terminado o período de grandes convulsões, firmaram-se 4 grandes potências: o reino cassita babilônio, o Mitanni, o reino hitita e o Egito, que floresceu novamente depois da expulsão dos Hicsos. No final de 1400 a.C., o Egito e o Mitanni disputaram o controle da área sírio-palestina e a hegemonia sobre os países do Oriente. Em seguida, o reino hitita atacou e destruiu o Mitanni, ampliando seu controle sobre toda a Síria. Depois do choque inevitável com o Egito, estabeleceram-se as esferas de influência das duas potências. Por volta de 1200 a.C., os movimentos dos povos do mar, gregos e filisteus, entre outros, ocasionaram novas mudanças. O reino hitita desapareceu e os arameus, nômades do deserto arábico, foram empurrados até a Mesopotâmia, abalando novamente a região. Depois de mais alguns séculos de desagregação e guerras locais difusas, os assírios iniciaram uma expansão territorial incontida, criando em 2 séculos um império vasto e poderoso. O poder militar do Mitanni e dos hititas. O sucesso da expansão do Mitanni e do reino hitita estava estreitamente relacionado ao uso de novas técnicas de guerra, especialmente do arco e flecha, das armas de ferro e do cavalo. Até aquela época, os carros de guerra apareciam nos exércitos mais por uma questão de prestígio e intimidação. Eram puxados por burros e tinham rodas maciças, o que limitava bastante sua velocidade e agilidade. A introdução do carro leve, com rodas de raios e puxado por cavalos, provocou uma verdadeira revolução. Daí em diante, a presença dos carros decidia o êxito das batalhas. Essas inovações não só influenciaram as táticas militares, como também mudaram a sociedade. Por seu papel essencial nas guerras, os cavaleiros e os condutores de carros sobressaíam-se da massa dos soldados. Também dentro da sociedade civil eles se distinguiam com o recebimento de benefícios, como a posse de terras concedidas pelo rei.
Os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia foram os jardins mais famosos da antiguidade, fazendo parte inclusive das 7 maravilhas do mundo citadas pelos autores antigos. Eles foram atribuídos à rainha Semíramis, mas foram realizados de fato pelo rei Nabucodonosor. A esposa do rei, nascida na Média, tinha saudades das colinas, montanhas e florestas da sua terra natal. Por isso, o rei mandou erguer na planície do rio Eufrates uma espécie de colina artificial, rodeada por uma série de terraços cobertos de terra, onde cresciam até árvores de grande tamanho. O último terraço ocupava todo o platô superior da construção e abrigava o jardim real. Hino egípcio ao rio Nilo. Salve, ó Nilo que saíste da terra, que vieste para que o Egito possa viver. Oculto por natureza, escuro de dia, louvado por seus seguidores. É ele que rega os campos, criado por Ra para que todo o gado possa viver. Que mata a sede do deserto, mesmo longe da água. Se ele é preguiçoso, todo mundo fica pobre e milhões de homens perecem. Se ele é cruel, a terra toda estremece, grandes e pequenos gritam. Recompensados são os homens quando ele se aproxima. Cnum o criou. Quando ele começa a levantar, o país festeja, todos se alegram. Portador de sustento, rico de alimentos, criador de todas as coisas boas. Senhor da reverência, doce em seu cheiro, bondoso em sua vinda. É graças a ele que nasce o pasto para o gado e que há vítimas para cada divindade. Como conseguir a salvação eterna? Eu não cometi injustiças contra os homens. Eu não tolerei ver o mal. Eu não blasfemei contra Deus. Eu não tirei nada dos pobres. Eu não envenenei ninguém. Não fiz ninguém chorar. Não matei ninguém. Eu não causei pena a ninguém. Não falsifiquei o peso. Eu não tirei o leite da boca dos recém-nascidos. O bronze. O bronze é uma liga metálica de cobre e chumbo ou estanho que surgiu da procura por um produto que fosse fácil de trabalhar, mas também suficientemente duro e flexível. O cobre é um metal duro e maleável, mas seu ponto de fusão é muito alto, 1083 graus centígrados. Já os pontos de fusão do chumbo e do estanho são mais baixos, mas são metais moles inadequados para a fabricação de armas ou utensílios. Os antigos artesãos descobriram que, acrescentando partes de chumbo ou de estanho ao cobre, o ponto de fusão baixava ao mesmo tempo que aumentava a dureza da liga. Ao longo do terceiro milênio, as várias culturas regionais, surgidas no Vale do Indo, começaram a fundir-se, inaugurando a chamada fase Harapana da civilização do Indo. Em toda a região, floresceram centros urbanos, organizados num sistema unitário, ligados por alianças políticas e interesses econômicos comuns. A partir do século XX a.C., esse sistema centralizado entrou em crise, desencadeando um processo de transformação econômica e de descentralização dos povoados. A civilização do Indo desapareceu
com a invasão dos arianos, um povo nômade vindo do planalto iraniano que se estabeleceu na região. Povos dedicados à agricultura se instalaram ao longo do rio Huanghe desde o quarto milênio antes de Cristo, mas o primeiro estado chinês só surgiu no século 21 a.C., com a dinastia Xia. No século 16 a.C., os Xia foram sucedidos pela dinastia Shang, que se expandiu para o sul, além do rio Yangtze. Por volta do ano 1000 a.C., a família Zhou rebelou-se contra os Shang, fundando uma nova dinastia. A partir do século 8 a.C., começou a decadência da dinastia Zhou, culminando entre os séculos 6 e 3 a.C., quando a China passou de um estado escravagista para o sistema feudal em meio a tumultos e guerras civis.